Neste domingo, mais de 3.300.000 estudantes devem fazer a primeira fase do Enem. Momento dos estudantes de todo o país colocarem no papel tudo aquilo que estudaram. Para muitos, a parte mais difícil do exame é a redação. E é sobre ela que eu vou conversar agora com o Sidney Martins, que é professor de língua portuguesa. Está conectado aqui para bater esse papo comigo. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Então, a redação deve ser um texto dissertativo argumentativo, não é isso? Quem vai fazer o Enem provavelmente já sabe do que se trata, mas acho importante a gente lembrar aqui. Conta pra gente o que significa isso. O que é um texto dissertativo argumentativo, professor? Bom, primeiro que o texto dissertativo é um texto em prosa, então isso significa que ele possui uma estrutura linear. Então ele vai ter início, meio e fim, o que a gente chama de introdução, desenvolvimento e conclusão. Como ele vai ser argumentativo, nós vamos ter que defender um ponto de vista. E para defender esse ponto de vista, precisaremos argumentar. Então vamos trazer algumas estratégias argumentativas, como dados estatísticos, discurso de autoridades, exemplos através de analogia. Então você pode trazer uma série, uma novela, um filme que você conhece e colocar um exemplo para fazer uma comparação. Então, é um texto muito atual. Então, vai ser um texto dissertativo. O que acontece? Como você já disse, tem muita gente que está estudando, muita gente que já conhece, porém, alguns ainda não tiveram uma preparação adequada. Como é que vai funcionar esse texto dissertativo? Essa introdução, esse desenvolvimento e essa conclusão. Na introdução, você já mostra tudo. Então, você vai colocar o que a gente chama de tópico frasal, que é o ponto de vista, e vai apresentar os argumentos. O número de argumentos vai definir o tamanho da redação. Então, se você colocar 2 argumentos, significa que você terá 2 parágrafos de desenvolvimento. E, com isso, a sua redação terá 4 parágrafos. Primeiro de introdução, o segundo e o terceiro de desenvolvimento e o quarto e o último de conclusão. Se você colocar 3 argumentos, você terá 3 parágrafos de desenvolvimento. E dessa forma, a redação terá 5 parágrafos. O primeiro de introdução, depois o segundo, o terceiro e o quarto de desenvolvimento e o quinto e o último de conclusão. É assim que funciona a estrutura. E nessa perspectiva, o aluno ele tem que saber que os parágrafos precisam ter mais ou menos o mesmo tamanho. Isso está relacionado à apresentação visual. Então, normalmente, é legal ele colocar ali entre 5 e 8 linhas cada parágrafo. Não que ele, coloquei 4 ou coloquei 9, isso é um problema. Isso se torna um problema quando um parágrafo tem 3 linhas e o outro tem 9, 10 linhas. Isso é o que a gente chama de erro de paragrafação, porque fica feio um parágrafo pequenininho e o outro grandão. Então, o ideal é colocar todos mais ou menos do mesmo tamanho. Se o aluno conseguir fazer isso, a apresentação visual já fica legal, já fica interessante. Aí, dentro dessa lógica ainda, ele tem que constituir bem a formação do parágrafo. Então, ele tem que mostrar que fez um parágrafo. Como é que ele vai fazer isso? Tem que ter mais ou menos 2 centímetros. Então, ele pode colocar o polegar ou a tampinha da caneta Bic ou Compaq, que tem mais ou menos o mesmo tamanho, né? Mais ou menos 2 centímetros. E isso tem que ser a cada parágrafo, tem que deixar bem alinhado. Então, fez o primeiro parágrafo dessa forma? Quando for fazer o segundo, da mesma forma. O terceiro, do mesmo jeito. E aí, dessa forma, você mostra para o avaliador que constitui os parágrafos alinhados e todos mais ou menos do mesmo tamanho. Tá explicado, então, professor. Muitas dicas, muitas regras, questões ali que o aluno precisa se atentar, né? Essa parte visual do texto é tão importante quanto o seu conteúdo. E por falar em conteúdo, o senhor mencionou que o aluno vai ter que argumentar em algum momento ali desse texto. Quero saber o seguinte, vai ser proposta uma questão e aí o aluno vai ter que partir de um ponto, vai ter ali que assumir uma opinião e defender essa opinião. A opinião do aluno, aquilo que ele escolhe defender, também é avaliada ou ele pode ir para qualquer lado desde que ele tenha embasamento?
Perfeito. Ele pode ir para qualquer lado. Ele não vai ser julgado, por exemplo, por um posicionamento ideológico. Não importa se ele vai ficar contra ou a favor de uma situação. O que vai ser avaliado é como ele chegou a este caminho. Uma dica legal em relação ao tema é o candidato pegar todas as palavras que aparecem no tema. Ele vai ter lá os textos motivadores, que vão servir de suporte, e o tema principal. É muito importante que ele pegue todas as palavras e coloque dentro do texto dele, de preferência já na introdução. E aí depois ele fica retomando essas palavras no decorrer do texto através de sinônimos. Então ele já coloca na introdução as palavras, porque são expressões-chaves. O avaliador ele vai procurar essas palavras no decorrer do texto. Se ele já encontrá-las na introdução, ele já fica feliz. Depois, se ele realmente conseguir encontrá-las de novo através de sinônimos, ele vai ficar mais feliz ainda. E como você falou, o tema vai trabalhar um assunto social. É uma problemática, é sempre um problema social. E aí você, né, no caso o candidato, ele tem que identificar esse problema social. Então, se lá no tema tem alguma coisa sobre água, ele pode falar sobre crise hídrica. Se tem uma palavrinha sobre educação, ele pode falar sobre evasão escolar. Se tem alguma coisa sobre animais, ele pode falar sobre tráfico de animais. E tudo isso pode ser trabalhado de diversas formas, com dados estatísticos, com discurso de autoridades, com exemplos, analogias, e vai funcionar se fizer mais ou menos dessa forma. Certo, professor. Quem é esse revisor? O senhor já mencionou ele aí umas 3 vezes, fiquei curioso agora. Quem é que corrige as provas do Enem? Bem, o revisor é um professor de língua portuguesa que passou por uma preparação. Então, ele tem toda uma estratégia para fazer a correção. Tanto que é por isso que os professores de redação, os professores de língua portuguesa, sabem nortear os candidatos. Até porque toda a redação será corrigida por duas perspectivas: a macroestrutura do texto e a microestrutura do texto. A macroestrutura, normalmente, é a maior preocupação dos candidatos, tem a ver com o repertório cultural, com o tema em si. Então, o candidato tem que mostrar que entendeu o tema, que está ali pertinente, que está coeso, coerente, que tem uma boa introdução, um bom desenvolvimento, uma boa conclusão. Geralmente, isso é trabalhado no decorrer do ano. O aluno, além das aulas de língua portuguesa e de estrutura da redação, ele acompanha aulas de geografia, de história, de filosofia, de sociologia, temas atuais. Então, ele está antenado sobre tudo, sobre economia, sobre política, sobre religião, sobre segurança pública, meio ambiente. É um tema bem pertinente para cair na prova do Enem este ano, meio ambiente. Só que também tem a microestrutura. E nesse ponto, vários candidatos pecam. Porque durante muito tempo falaram para os alunos que eles não precisavam dominar a gramática para fazer um bom texto. E cá entre nós, isso é muito perigoso. Porque para tirar a nota 1000, a nota máxima, é óbvio que o aluno tem que dominar a gramática, porque ele será penalizado em relação aos erros gramaticais. Então, ele tem que dominar a ortografia, acentuação, regência, crase, concordância, pontuação, colocação pronominal, coesão. Aí pode ser que ele pense assim, mas espera aí, professor, vão descontar poucos pontos por erros gramaticais. Até pode ser, só que esses erros gramaticais podem contribuir para um erro de entendimento, pois uma vírgula pode alterar o sentido, uma preposição pode alterar o sentido, uma conjunção mal empregada pode alterar completamente o norte dessa redação. Então, tem que ter cuidado com a gramática e tem que ter cuidado com o repertório cultural. Professor, é essencial que o aluno esteja, então, atento a tudo que está acontecendo, né? Porque, como o senhor disse,
a redação ela vem sempre com um tema que tem a ver com a atualidade. Então, o aluno precisa, além de estudar ali as matérias, estudar o português, a matemática, tem que ver jornal, tem também que ler bastante, entrar ali na internet para ler conteúdo, conteúdo de verdade. Então, tudo isso é importante, né? O aluno, nesses últimos dias, pode aproveitar para fazer isso também, já que não é tão recomendado que ele fique pegando novos conteúdos. Ficar atento ao que está acontecendo no mundo pode ser uma boa estratégia. Com certeza, tem que ficar antenado a todos os temas que estão rolando por aí nas mídias e tem que buscar sustentação para os problemas que vão aparecer. Então, por exemplo, ele está ali vendo um jornal e aparece alguma coisa sobre o universo infantil, uma violência doméstica que acabou aumentando, por exemplo, com a questão da pandemia, porque todos ficaram em casa e a violência doméstica ficou mais latente. É importante buscar estruturas para poder falar sobre isso. Então, até na lei, vamos olhar a lei, vamos olhar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso vai dar uma sustentação muito grande para o texto. Então, eu já sei que é um problema social. Eu já sei que esse problema social provavelmente está embasado no ordenamento jurídico. Então, vamos lá, vamos pesquisar alguma lei que fale sobre esse problema social para que eu possa colocar dentro do meu texto e desenvolver melhor e mais forte, porque vai dar uma prestígio ao meu texto, já que eu estou trazendo, inclusive, um embasamento jurídico. E além daquele embasamento que está na prova já, que são os textos de apoio, né, professor? A pessoa mostrar um conhecimento, mostrar que ela foi fazer a prova já com conhecimento sobre aquele tema também pode ser um diferencial. O que pode fazer a redação ser zerada? Quais são os motivos para uma redação ser anulada pelo avaliador? Os principais motivos para a redação ser realmente anulada é a fuga ao tema. Então, por exemplo, o tema é crise hídrica, tem que falar alguma coisa sobre água. E o aluno tangencia e vai para um outro caminho completamente diferente, que não tem a ver com crise hídrica, nem menciona água, por sinal. Ele vai falar, sei lá, sobre a política, sobre a eleição de 2022, e ele não focou no tema proposto pela banca. Aí ele vai zerar. Outro motivo é não atender à estrutura do texto. Eles sempre vão pedir uma dissertação argumentativa. Aí, por algum motivo, o aluno faz um poema. Isso já aconteceu uma vez, lá no passado, em 2009, numa redação da UERJ. A UERJ pediu para os candidatos fazerem uma carta argumentativa para o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, falando sobre os problemas na cidade. E eles destacaram que era um texto em prosa. Só que muitos alunos provavelmente não sabiam o que era prosa, essa dicotomia, essa distinção entre prosa e poema. E eles acabaram fazendo poema, eles acharam que era um poema. E houve cerca de 30 mil zeros na redação só por conta disso. Olha só, então é sim importante se atentar, né? Porque às vezes ali, durante a própria escrita, a pessoa começa a divagar e começa a deixar de... a sair daquilo que está proposto ali na prova. Então, é importante fazer aquela chamada leitura ativa do tema da redação, né? Professor, escrever numa linguagem difícil, complicada, isso ajuda ou atrapalha? Aquela linguagem rebuscada, sabe aquele estudante que escreve a palavra rebuscada no texto? Sim. Isso pode ajudar, pode atrapalhar? O aluno precisa se preocupar com isso ou não? Não, muito pelo contrário. Ele tem que ser bem simples, bem objetivo. Existem 3 máximas de 3 grandes escritores que eu gosto muito de trazer para os meus alunos. Uma é do Drummond. Ele diz assim: escrever bem é cortar palavras. Isso significa que o candidato ele não pode escrever o texto de primeira na folha definitiva e entregar. É para isso que tem aquela folha de rascunho. Então, ele vai fazer o texto na folha de rascunho e, antes de entregar, ele vai ter que passar esse texto a limpo para a folha definitiva. E ele vai ter que analisar aquele texto. Uma estratégia interessante é fazer a leitura em voz alta. Por que em voz alta? E calma que não é com esse tom de voz, tá? É um leve balbuciar para que você escute o tom da sua voz. Porque se você fizer uma leitura apenas mental,
você vai continuar não enxergando os próprios erros. Afinal de contas, foi você que produziu o texto. Ao ler em voz alta, você vai perceber alguns equívocos. Vai perceber que repetiu várias vezes o mesmo termo e isso demonstra uma pobreza de vocabulário. Aí você vai utilizar elementos coesivos, como sinônimos, pronomes, elipses. Então, tenha cuidado. Leia em voz alta e na hora de passar a limpo você vai perceber o erro. Haverá estruturas truncadas, você vai olhar e vai falar, nossa, isso está estranho. Se está estranho para você, imagina para o avaliador. Então, tem que mudar. E é uma bobeira, normalmente, uma palavra mal colocada, uma vírgula mal empregada, e aí você vai reescrever. Imagina se tivesse feito direto na folha definitiva. Uma segunda máxima é de um escritor francês chamado Paul Valéry. Ele diz assim, entre duas palavras, escolha sempre a mais simples. Porque você tem que ser objetivo. O princípio é o entendimento. O avaliador tem que entender o seu texto. Não adianta você querer inovar, colocar palavras rebuscadas e o avaliador não entender. Porque se você colocar uma palavra rebuscada, que não é mais usual, e esse avaliador não entende ali aquele trecho, ele jamais vai pensar que o problema está nele. Ele vai pensar que o problema está em você, candidato. E ele vai assinalar erro de coesão e coerência. Por exemplo, isso já aconteceu comigo. Lá na época em que eu fazia pré-vestibular, vou entregar a minha idade, passava aquela novela do Roque Santeiro. E eu resolvi colocar um termo que eu vi na novela, porque a minha professora era a professora Marina, da banca da UFRJ, e eu queria, colocar ali uma expressão que fizesse eu tirar uma nota 10, que fizesse a minha redação ficar diferenciada. E esse professor que virava lobisomem entrou num quarto onde uma mulher estava trocando de roupa e ele saiu correndo. Ela foi atrás e perguntou o que houve, professor. Ele disse assim, mil perdões, senhora, estou deveras abichornado. E eu não sabia o que era abichornado, fui pesquisar, era envergonhado. E aí eu tive a excelente ideia de colocar a expressão deveras abichornado na minha redação. Pensei eu, vou arrebentar. Quando veio a correção, veio envolvido com uma caneta vermelha e um ponto de interrogação. Na hora eu fiquei chateado, eu pensei, poxa, a professora Marina não sabe o que significa a palavra abichornado, mas eu mesmo fiquei depois tranquilo, porque eu pensei, poxa, são quase 500 mil palavras na língua portuguesa, ninguém é obrigado a dominar 500 mil palavras. Só que eu fiquei pensando, poxa, da mesma forma que eu busquei no dicionário, por que ela não buscou? E aí depois ela me chamou para conversar sobre o texto. Ela falou, filho, vem cá, veja só esta palavra. Ela não é formal, porque todas as outras são formais, só que as outras são simples e essa é rebuscada. Essa daqui é uma palavra erudita, ela não é mais usual. Então, isso daqui quebrou o ritmo da redação. É como se você estivesse na nona sinfonia de Beethoven e tivesse partido para um funk da Ludmilla e da Anitta. Outra coisa, ele não vai buscar no dicionário. Uma palavra fora do usual vai ferir o princípio da eficiência. Então, se ele precisa ir ao dicionário para entender o seu texto, ele vai ferir o princípio da eficiência e vai assinalar erro de coesão e coerência. E, para finalizar, ainda dentro dessa perspectiva, tem uma máxima de um escritor chamado Ezra Pound. É um escritor americano que diz que a ignorância se manifesta no uso de palavras demasiadas. É o famoso encher linguiça. Na verdade, é que eu não posso falar sobre aquilo que eu não sei. Então, se eu vou fazer uma redação que tem vários temas possíveis, eu tenho que estudar esses temas. Eu tenho que fazer pelo menos 3 redações de cada tema pertinente para a prova, porque o meu segundo texto vai ficar melhor que o primeiro, o meu terceiro vai ficar melhor que o segundo, e aí vai, e eu vou ficar por dentro de um monte de coisas. Fora que esse repertório cultural todo, além de me ajudar na redação, vai me ajudar dentro da prova objetiva, vai me ajudar na prova de códigos e linguagens, vai me ajudar quando cair algum tema relacionado à filosofia, à história, à geografia, a atualidades, à literatura, a cinema, a pintura, porque eu preenchi o meu repertório cultural. Tá certo, professor Sidney Martins. Obrigado pela aula, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Excelente programa, excelentes perguntas, parabéns e boa sorte para os candidatos que vão realizar essa prova do Enem. Uma dica para que vocês fiquem tranquilos é saber que é só mais uma etapa, gente.
Então, vocês vão passar por diversas etapas na vida, essa é só mais uma. Então, não coloque o peso no ombro de vocês. Vocês não são obrigados a tirar a melhor nota. Vocês não são obrigados a passar. Isso é só uma fase, mas se preparem para isso com tranquilidade, levem água, levem alguma coisa para comer, fiquem ligados em relação a isso, durmam bem, estejam dispostos para fazerem uma boa prova, tá? Boa sorte, fiquem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. É isso aí, professor. Dicas importantes que vão ajudar esses alunos que devem estar ansiosos. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.